Bem-vindos a este resumo de Gálatas capítulo 4. O apóstolo Paulo escreve para igrejas que estavam sendo seduzidas por falsos mestres. A falsa doutrina não chega gritando. Ela é sutil, parece mais gentil, menos julgadora e até mais amigável que a verdade. Paulo alerta: nos últimos dias haverá muita gente com ouvidos ávidos por ensinamentos enganosos. O livro inteiro de Gálatas tem um recado cristalino: permanecei firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos enredeis novamente no jugo da escravidão. Neste capítulo, Paulo continua o que começou no capítulo 3, mostrando que somos filhos de Deus pela fé, não por obras da lei. Ele usa costumes romanos, palavras gregas profundas e uma história do Antigo Testamento para deixar claro: ou vivemos como herdeiros livres pela graça, ou voltamos à escravidão. Prepare o coração, porque o ensino de hoje vai nos libertar de qualquer tentativa de adicionar regras humanas ao Evangelho puro. Vamos mergulhar juntos em Gálatas 4 e descobrir o que significa ser verdadeiramente filho e herdeiro de Deus. Antes de entrarmos no capítulo 4, vamos recordar o que Paulo ensinou no capítulo 3. Paulo apresentou 3 argumentos irrefutáveis para a salvação pela fé e não por obras da lei. Primeiro, o argumento pessoal. Os Gálatas receberam o Espírito Santo pela fé, não por guardar a lei. Depois, o argumento escriturístico, com 7 referências do Antigo Testamento, provando que Abraão foi justificado pela fé. Gênesis 15:6. Por fim, o argumento lógico. A lei funcionou como um aio, um tutor ou escola-mestre grego chamado Paidagogos, que nos levava até Cristo. Quando a fé chegou, diz Paulo em Gálatas 3:25, já não estamos sob aio. A lei cumpriu seu papel de espelho que revela o pecado, mas só Jesus remove a mancha. Agora, no capítulo 4, Paulo aprofunda essa ideia de filiação e herança. Passamos de escravos da lei para filhos adotados. Essa transição é o coração de todo o livro. Graça pura, sem acréscimos humanos. Paulo começa o capítulo 4 usando uma ilustração cultural romana muito poderosa. Ele diz que o herdeiro, enquanto criança, não difere em nada de um servo, embora seja senhor de tudo. Está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. A palavra grega aqui é stoikeia. Originalmente, essa palavra significava linha de soldados ou ordem básica, algo bem organizado em fileira. Com o tempo, passou a significar os princípios elementares do universo, os fundamentos básicos, os ABCs do cosmos. Paulo está falando dos conceitos mais básicos que regem no mundo. A ideia de causa e efeito pura. Você colhe exatamente o que planta. Karma, justiça estrita, merecimento. É o jeito infantil e natural de pensar. Se eu for bom, Deus me deve bênçãos. Se eu for mau, vou receber o castigo. Esses rudimentos incluem a lei, rituais religiosos, filosofia humana e todas as regras de eu faço, então Deus tem que me recompensar. Paulo usa a mesma palavra em Colossenses 2, 8 e 20, chamando de rudimentos do mundo. Na cultura romana, o pai decidia quando o filho se tornava adulto, não havia data fixa. Até lá, o herdeiro vivia sob escravos e professores, quase sem contato direto com o pai. Paulo diz: antes de Cristo, todos nós vivíamos exatamente assim, escravos da lei, do pecado e desses princípios básicos de merecimento. Mas o Pai Celestial marcou um tempo certo para a nossa libertação. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa é uma das frases mais bonitas da Bíblia. Plenitude do tempo significa o momento exato escolhido por Deus. Jesus nasceu de virgem, viveu sob a lei que nós nunca conseguimos cumprir e pagou o preço da redenção, uma palavra financeira que significa comprar de volta do mercado de escravos. O preço foi a cruz. O objetivo não era apenas nos libertar da escravidão, mas nos levar para dentro da família de Deus através da adoção. Na cultura romana e judaica, filhos adotados tinham todos os direitos de filhos biológicos. Paulo usa a palavra huiotesia, adoção, para mostrar que nascemos de novo, João 3, 3-7, e somos colocados legalmente na família de Deus como herdeiros plenos. Não somos mais escravos, somos filhos com herança eterna. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, clamando: Abba, Pai.
Portanto, você já não é mais servo, mas filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. A palavra Abba é aramaico carinhoso, significa papai ou papai querido. Não é irreverência, é intimidade profunda com reverência. Paulo repete isso em Romanos 8,15. O Espírito Santo dentro de nós nos faz clamar a Deus como um filho clama ao Pai amoroso. Imagine herdar tudo que o Pai Celestial possui. Ele é infinitamente mais rico que qualquer bilionário da terra. Somos herdeiros da promessa, da salvação eterna e da glória futura. Adotados na família de Deus, somos filhos verdadeiros. Aqui o apóstolo Paulo faz uma correção importante. Na teologia da prosperidade, no movimento Palavra de Fé e nos pregadores que falam, declare e tome posse, há uma forte tendência de diminuir Jesus e dizer que, por sermos filhos de Deus, somos iguais a Ele ou mais que filhos. Isso é totalmente errado. Somos filhos adotados, mas nunca seremos o Filho. Jesus é o Filho eterno, Ele é Deus. Nós nunca seremos. Como disse o pregador, assim que você conseguir trazer o mundo à existência com a sua boca, aí eu te dou crédito. Em Deus, filhos adotados são filhos de verdade, mas sempre distintos do Filho unigênito. Essa verdade derruba qualquer ideia de que precisamos conquistar o amor de Deus por meio de regras ou rituais. Somos amados porque Ele nos adotou pela graça. Paulo faz um alerta forte. Agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, são conhecidos por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir como escravos? Observais dias, meses, tempos e anos. Mais uma vez aparece estoiqueia aqui. Paulo chama esses princípios de fracos e pobres porque nos mantém em escravidão. Ele compara o legalismo judaico, o a dar festas, luas novas, sábados como obrigação, com a idolatria que os gálatas gentios praticavam antes. Exemplos bíblicos mostram como o povo de Israel caía facilmente na idolatria. O bezerro de ouro foi um pecado grave desde o começo, mas até coisas que começaram boas, como a serpente de bronze, que Deus mandou Moisés fazer para curar o povo, acabaram se tornando um ídolo. 500 anos depois, o rei Ezequias teve que destruí-la, chamando-a de Neustã, apenas um pedaço de bronze. Hoje podemos fazer o mesmo com tradições, vestimentas, imagens ou até símbolos religiosos. Paulo pergunta: por que voltar à escravidão depois de serem libertos? Paulo abre o coração com muita emoção e honestidade. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os Gálatas o receberam com tanto amor quando ele chegou doente, provavelmente problema nos olhos, como se ele fosse um anjo de Deus. Agora, por causa da verdade, o veem como inimigo. Com um tom pessoal, veemente e até frustrado, o mesmo tom que ele usa quando diz, ó Gálatas insensatos, Paulo expressa a preocupação sincera de ter trabalhado em vão, Gálatas 4, versículo 11, e confessa estar perplexo com vocês, Gálatas 4, versículo 20. É como se ele dissesse: será que todo o meu esforço foi inútil? Estou sem entender o que está acontecendo com vocês. Os falsos mestres usavam zelo para impressionar e excluir. Paulo diz: é bom ter zelo pelo bem sempre, não só quando estou presente. Ele sente dores de parto novamente até Cristo ser formado neles. Está perplexo, mas não desiste. Essa parte nos ensina duas coisas preciosas. Não tenha medo de falar a verdade com amor, mesmo que isso custe amizade, e seja receptivo quando alguém que ama você falar algo difícil. A verdade às vezes dói, mas liberta. Paulo não estava magoado pessoalmente, ele queria o bem eterno dos Gálatas. Paulo termina com uma alegoria poderosa do Antigo Testamento. Abraão teve 2 filhos, Ismael, da escrava Agar, nascido segundo a carne, e Isaque, da livre Sara, nascido pela promessa. Isso representa 2 alianças. Agar simboliza o Monte Sinai, a lei, a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Sara representa a Jerusalém celestial, que é livre e é nossa mãe. Agar gera filhos para a escravidão. Sara é a aliança da promessa, que gera filhos para a liberdade. Paulo revisa toda a cronologia. Promessa a Abraão aos 75 anos, impaciência de Sara aos 85, Ismael nasce da carne. Isaque nasce aos 100 anos pela promessa. Ismael perseguia Isaque, assim os legalistas perseguem os da graça. A palavra grega alegoroumena significa que esses eventos são uma alegoria. O que nasceu da carne, obras, sempre persegue o que nasceu do Espírito.
graça. Paulo deixa claro que os que querem viver debaixo da lei estão seguindo o caminho de Agar, enquanto nós, que vivemos pela fé, somos filhos da promessa, como Isaque. Paulo conclui com palavras fortes. Manda embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Isso significa que qualquer ensino que adiciona obras da lei ao evangelho da graça não faz parte da herança. Somos filhos da promessa, nascidos do Espírito. Por isso, o grande apelo que abre o capítulo 5. Permanecei firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos enredeis novamente no jugo da escravidão. Que este estudo nos faça rejeitar todo o legalismo, toda tentativa de merecer o que já recebemos de graça. Somos herdeiros amados, chamados a viver como filhos livres, cheios do Espírito, andando na graça que contradiz todos os rudimentos do mundo. Que o Senhor nos guarde firmes nessa liberdade até a volta de Cristo. Amém.